Eu vou contar um pouco hoje da iniciativa Origens Brasil. E eu gostaria de apresentar o histórico de criação, todas as reflexões que a gente passou até chegar no lançamento da iniciativa, mas eu gostaria de fazer uma correlação com a minha trajetória profissional, porque, de uma certa forma, eles se misturam bastante. Bom, então eu sou engenheira florestal, eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado em manejo de florestas tropicais e logo que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no Imaflora, que é uma ONG que tem como premissa que as florestas só poderiam ser conservadas se ela tiver valor de pé. E se tanto seus produtos, quanto os trabalhadores, quanto as populações que vivem da floresta pudessem ser valorizados. E lá no Imaflora, eles usavam e ainda usam, uma das principais ferramentas para alcançar isso é aplicar a certificação socioambiental tanto para empresas quanto para propriedades florestais e agrícolas. Quanto mais baixo o potencial de uma empresa, mais alto o risco de uma empresa causar impacto, mais essa ferramenta ela é poderosa como transformação. E lá no dia a dia eu conheci de perto, eu vi casos de implementação da certificação que mudaram setores, como o setor do café, o setor do cacau, as cadeias do chá e de florestas plantadas. E aí lá eu entendi a lógica como funciona. E é muito simples, embora muito poderosa. Então, você tem empreendimentos ou empresas com nível de desempenho socioambiental mais baixo. Você tem uma norma externa, geralmente uma norma internacional, com padrões robustos de critérios sociais, ambientais e econômicos. E uma empresa, ao seguir esses critérios, ele é visto como uma empresa que tem um alto desempenho socioambiental. Isso permite que a empresa possa usar um selo e que ela possa contar, tanto para o seu consumidor quanto para a sociedade, que ela segue determinados padrões. E nessas andanças, aplicando esse instrumento em campo, eu vi transformações incríveis dentro das propriedades. Eu vi os produtores, os empresários olharem sua cadeia de valor sobre uma outra perspectiva. Tentar e monitorar os impactos, mitigar esses impactos, trabalhar a melhoria das condições sociais e trabalhistas, conservar a floresta, reduzir e até mesmo banir o uso de agroquímico dentro da propriedade. Realmente uma ferramenta poderosa. E quando eu entrei no Imaflora, eu fui convidada para o desafio de pegar todo esse instrumento, todo esse ferramental que já funcionava e funciona até hoje para esses empreendimentos e aplicar ele para a realidade das populações tradicionais e povos indígenas. De forma que pudesse auxiliar essas populações a conservar as suas florestas e a ter o seu produto valorizado no mercado, né, acessando mercados diferenciados. E esse desafio me levou para a Amazônia, né? Recém-formada, fui para o Acre, para o Amapá, conhecer, na época a gente falava que era produtos não madeireiros, né? Hoje são produtos da sociobiodiversidade, né? Então fui conhecer o manejo feito por populações tradicionais que viviam dentro de áreas protegidas e manejavam esses produtos. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, né, embora eu tivesse estudado, eu achava que eu tinha estudado bastante, né, um novo mundo descortinou para mim, se abriu um novo mundo. Eu vi uma nova forma de relação do homem com a floresta. Eu conheci saberes e formas de usar a floresta e manejar a floresta que não se aprende nos bancos das universidades nem nos livros. Eu vi e conheci um saber tradicional que era passado de pai para filho, onde essas pessoas, esses povos, têm um extremo controle e domínio sobre a floresta, sobre os ciclos de produção, sobre o período de coleta, sobre os intervalos dessa coleta, sobre o uso desses diversos produtos, enfim, um saber realmente difícil de mensurar. Um outro ponto também que me chamou muito a atenção é que eu tinha ido lá para acompanhar o manejo da castanha e da borracha. E quando eu cheguei, ele falou, não, essa aqui é a nossa área de produção. A área de produção é a própria floresta. E na floresta é uma diversidade de produtos. Então, eles não manejam um produto, não concentram a pressão sobre um produto, mas sim numa cesta, numa diversidade. E essa diversidade é muito interessante, porque ela, além de respeitar os ciclos da floresta, ela reduz o risco do próprio produtor, porque você tem
se você não tem um mercado, ou se você tem um período com um problema na safra, você tem outros produtos. Vi também que essas populações, para irem até as suas áreas de manejo e encontrarem esses produtos, manejarem esses produtos, eles rondam seus territórios, eles percorrem grandes áreas. E aí tem uma contribuição importantíssima desses povos para a manutenção e proteção da floresta. E aí eu continuei aplicando esses sistemas em outras áreas e vieram muitos questionamentos, vieram muitas dúvidas, vieram muitas perguntas, né? Será que essas populações, manejando os seus produtos de forma tradicional, dentro dos seus territórios, com seus saberes, será que essas populações já não têm um alto nível de desempenho socioambiental? Se sim, será que é necessário sistemas, normas externos para verificar, auditar e chancelar que essas populações e esses povos que esses povos conservam a floresta, que esses povos têm um sistema de alto desempenho socioambiental? E se a resposta ainda for sim, será que esses mecanismos não deveriam ser adequados para dar conta de reconhecer a contribuição dessas populações para a manutenção da floresta em pé? Eu gosto muito, isso aqui é uma pequena amostra dos produtores que hoje fazem parte dessa iniciativa. Talvez uma ou outra estejam aqui hoje, mas eu gosto dessa ilustração porque ela materializa um pouco essas preocupações e essas reflexões que a gente teve naquele momento, que me acompanhou durante muito tempo. Então, o que vocês estão vendo em vermelho é a evolução do desmatamento acumulado ao longo dos anos, e você vê três territórios, que a gente chama de territórios de diversidade socioambiental: Xingu, Calha Norte e Rio Negro. Esses territórios juntos tem aproximadamente 84 milhões de hectares, 70 áreas indígenas, 44 unidades de conservação. Ali dentro vivem 16 povos falantes de 48 línguas. E, às vezes, a gente insiste em falar que no Brasil se fala português apenas, né? E o que é interessante, esses povos, há décadas e décadas e décadas, vêm manejando os produtos de forma tradicional, vem usando esse produto para sua subsistência, vem comercializando esses produtos e a floresta segue de pé. Então, será que o grande desafio que esses territórios, que essas populações têm, será que a grande questão é aumentarmos o nível de desempenho socioambiental? Ou não seria valorizar a economia da floresta, valorizar os produtos tradicionalmente manejados por essas populações, para que eles possam fazer frente a essas atividades ilegais e predatórias que ameaçam constantemente esse território e muitas vezes são economicamente muito mais atrativas. Então, foi em torno desse desafio que, em 2012, o Imaflora e o Instituto Socioambiental iniciaram uma conversa, um diálogo, para enfrentar esse desafio. A ideia era articularmos uma rede e pensarmos e desenvolver um sistema alternativo de confiança que pudesse tanto valorizar a floresta, aproximar quem produz de quem compra e, ao mesmo tempo, ser um instrumento que pudesse reconhecer a contribuição dessas populações e desses povos para a manutenção da nossa diversidade socioambiental, né? E, então, em 2012, nos juntamos, iniciamos um trabalho grande de articulação. O trabalho todo foi feito no Xingu, que foi o nosso campo de experimentação. Ali nós juntamos empresas, nós juntamos comunidades, nós juntamos instituições de apoio, que juntas começaram a desenhar e construir as bases do que viria a ser depois o Origens Brasil. Ele foi prototipado lá, desenvolvemos bastante tecnologia, a gente enxergava a tecnologia como uma ferramenta importantíssima de conexão entre o consumidor e o produtor, entre o homem da cidade e o homem do campo.
Então, trabalhamos muito com tecnologia, desenhamos bastante a governança, porque o Imaflora hoje ele administra a iniciativa Origens Brasil, mas ele não é dono do Origens Brasil. O Origens Brasil é uma rede. Então, prototipamos e em 2016 lançamos lá no Dalvidito o Origens Brasil. E na época tínhamos 3 produtos, 3 empresas. Então, vou passar um vídeo que vai contar um pouco do que é, materializar um pouco do que é essa iniciativa. Você já parou para pensar nas histórias que existem por trás de cada produto? O Origens Brasil chega para responder esse questionamento. Queremos ir além de saber de onde vem o que comemos, vestimos ou usamos no dia a dia. Queremos redescobrir o valor das conexões entre quem produz e quem compra os produtos da sociobiodiversidade. Assim, o Origens Brasil começa com os produtores que, por meio de um tablet ou celular, conseguem se cadastrar, registrar e validar os dados de sua produção ainda em campo. Isso alimenta uma rede formada por produtores, instituições de apoio, empresas e consumidores. Cada um com um papel fundamental. Essas informações ficam disponíveis numa plataforma e ajudam na gestão e no aperfeiçoamento do processo produtivo dos próprios produtores. Além disso, permite que as empresas e consumidores possam rastrear a origem da produção por meio do selo Origens Brasil, um QR Code impresso no produto final. Qualquer pessoa com um computador, celular ou tablet pode ler esse QR Code, revelando informações do produtor, da sua cultura, do território onde vive, da forma de produção e da comercialização do produto. O resultado é uma rede colaborativa que garante maior transparência, ética e equilíbrio entre produtores, empresas e consumidores, além de relações comerciais éticas que de fato valorizam os povos e seus territórios. Origens Brasil. Conexões que valorizam nossas raízes, porque valorizar nossas florestas é valorizar quem vive delas. Quer saber mais? www.origensbrasil.org.br. Bom, e o Origens, então, ele é uma iniciativa que tem um componente muito forte de articulação em rede, tecnologia, comunicação, e o que a gente quer é conectar quem produz com quem consome, o campo com a cidade. A gente quer promover relações comerciais mais éticas e transparentes. Quem conhece um pouco a cadeia da sociobiodiversidade sabe que são cadeias longas, com muitos intermediários, muitas vezes deixando muito pouco benefícios para as populações. Trazer o valor, o trabalho dessas populações atrelado ao produto era um desejo, né? E, além disso, a gente trabalhou ao longo dos últimos anos no desenvolvimento de um conjunto de 21 indicadores de impacto. A ideia é que a gente tivesse um sistema inteligente de verificação. Você tem duas formas de fazer essas verificações. Uma é você criar a lombada. Você cria normas que todo mundo tem que seguir e, quando chegar ali, tem que reduzir e passar por essa lombada. E a outra possibilidade que tem é você criar o radar. Você pensa em sistemas mais inteligentes que só vão acender quando você ultrapassar o limite. E a gente pensou nessa concepção, nessa lógica, para que pudesse onerar o sistema, que ele medisse o impacto no campo a partir das próprias comunidades. E esses indicadores vão ajudar a ver o quanto essas relações comerciais diferenciadas e éticas, feitas por empresas e comunidade, feito entre as empresas e as comunidades, são capazes de gerar realmente impacto para as populações, para os seus territórios, e, quando necessário, alertas são acesos para poder fazer as correções necessárias nessa cadeia. Essa rede hoje, ela se ampliou, né? A gente começou em 3 áreas protegidas, né? Era a Resex do Rio Xingu, Iriri e Anfrísio, na região da Terra do Meio, no Xingu. Então, hoje, essa rede se ampliou bastante. Nós estamos com 1.500 produtores, 40 organizações locais, comunitárias, participando da rede, e hoje estamos com 14 empresas. O que nós queremos daqui para frente, né? Finalizando a apresentação. Eu acho que primeira coisa, a gente quer seguir valorizando esses territórios através da valorização das pessoas.
A gente quer assegurar a origem socioambiental desses produtos, valorizando povos, territórios e cultura. A gente quer conectar esses mercados com mercados mais éticos, que possam, transparentes e éticos, que possam ter uma relação comercial diferenciada com essas populações. E a gente quer trazer informação para o consumidor, porque a gente acredita que o consumidor tem um papel importante. Ele, munido de informações, sabendo a origem da produção, conhecendo sobre o processo produtivo, ele tem no seu ato de compra uma ferramenta importantíssima de transformação, que ele pode favorecer tanto uma economia da floresta em pé, quanto não. E eu acho que é isso. Eu acho que no mundo dinâmico, como nós estamos, cada vez mais carentes e desejando cada vez mais ética e transparência, é fundamental, eu acho importantíssimo a gente usar a tecnologia para que a gente possa fazer conexões. Conexões do homem com o campo, do homem com a sua essência e do homem com a sua origem. Tá bom? Obrigada, gente.